No espaço Harvard Medical School Portugal voltamos a falar de mitos e crenças ligados à saúde, hoje sobre a gravidez. É meu convidado o obstetra Luís Graça. Sr. Professor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Quais são os maiores mitos ligados a esta fase? Estamos a falar da ecografia obstétrica, não é verdade? Da gravidez. Da gravidez em geral, há muitos mitos na gravidez em geral. Aquilo que eu viria a falar hoje era precisamente dos mitos relativamente à ecografia feita durante a gravidez. Vamos então por aí. Vamos por aí. Todos os internos da especialidade, portanto, aqueles médicos que estão em formação pós-graduada para obterem o título de especialista, têm uma formação básica em ecografia obstétrica. Como o nome indica, é uma formação básica e que dá, obviamente, para, enfim, digamos, a avaliação geral de uma grávida. No entanto, a ecografia obstétrica tem uma altíssima responsabilidade na detecção de malformações do feto, a tempo de se poder fazer tomar alguma atitude relativamente a isso, e também tem uma responsabilidade muito grande no rastreio precoce de situações que podem vir a conduzir ao nascimento de um bebê com uma anomalia dos cromosomas, nomeadamente o mongolismo, que é aquilo que é mais frequente. Ora bom, para a execução destas ecografias mais diferenciadas, a primeira entre as 11 e as 14 semanas, a segunda entre as 20 e as 22, é necessário para que os especialistas em obstetrícia e ginecologia tenham uma formação suplementar muito sólida e não só isso, que tenham uma atividade que lhes permita que pelo menos 50% do seu tempo de trabalho seja dedicado a este tipo de ecografia. Então não é qualquer obstetra que pode fazer as ecografias durante todo o período de gestação? É o ponto exatamente onde queríamos chegar. É que para se fazer uma ecografia obstétrica, principalmente nestes momentos cruciais da gravidez, onde o futuro daquela gravidez, o futuro daquela criança pode ser decidido pelo diagnóstico ou não de malformações ou de anomalias do feto, tem que ser feita por especialistas em obstetrícia e ginecologia que tenham uma formação suplementar muito sólida em termos da ecografia obstétrica e que dediquem grande parte do seu tempo de trabalho precisamente a essa área da especialidade. Isto porquê? Porque o equipamento utilizado por si só não determina essas eventuais anomalias no feto? O equipamento por si só não serve para nada. É a mesma coisa que uma câmara de televisão sozinha também não serve para nada. Se não tiver cá ninguém, não mostra uma imagem estática. Tal e qual. Sem dúvida. Mas não é de fácil leitura? Qualquer pessoa que tenha passado pela especialidade da obstetrícia não pode fazer essa leitura? Enfim, poderá fazer essa leitura de grandes malformações, mas não tem essa prática do dia-a-dia que é crucial para que sejam diagnosticadas essas anomalias do feto. Veja que as anomalias são centenas. O professor falou em formação suplementar. Portanto, presumo que não seja só a prática do dia-a-dia. Não, a prática do dia-a-dia não serve, a não ser que... Estava a referir agora. A não ser que na prática do dia-a-dia, esse médico esteja incluído dentro de uma unidade de ecografia obstétrica ou ginecológica e que, portanto, adquira essa prática. Não é necessário, provavelmente, ir ao estrangeiro para adquirir essa prática. Em Portugal há centros de excelência nesta área. Agora, o que é necessário é, efetivamente, essa formação pós-graduada, esse treino e, mais do que isso, o trabalhar continuamente para dentro da área. Não adianta fazer uma vez por semana, quer dizer, as pessoas perdem muito rapidamente a capacidade visual para detectar anomalias menores e, para além disso, também como os equipamentos todos os anos, ou muito frequentemente, vão sofrendo os seus upgrades, as pessoas têm que se habituar a trabalhar com estes equipamentos mais sofisticados. E como é que os pais da criança sabem que o seu obstetra está apto? Pois isso são capazes de não saber, não é? No entanto... Acho que é a dúvida que nesta altura qualquer família que esteja a passar por esta situação, claro, que esteja a assistir esta conversa, coloca. Como é que eu sei se o meu obstetra é especialista o suficiente para me fazer bem esta ecografia? Sim, veja que tudo aquilo que tem sido o conhecimento acumulado, mesmo em termos gerais, não do conhecimento médico, tem mostrado que em algumas situações há anomalias fetais importantes, graves, que são visíveis com alguma facilidade por cadeia treino, que passam por, enfim, digamos, pela malha da ecografia. Eu não queria estar a dar grandes exemplos, mas refiro o caso de que há uns poucos meses, ou o ano passado, sucedeu em um hospital do interior do país, em que nasceu uma criança sem uma das extremidades e que isso não tinha sido detectado na ecografia. Ora bom,
um obstetra treinado na ecografia, portanto, que tenha essa competência, e essa competência é-lhe conferida pelo próprio Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos, mediante a apresentação de um currículo e, portanto, de todos os pontos por onde passou, e mais do que isso, com a garantia que, de facto, aquele médico se dedica em grande parte do seu tempo à ecografia, essa competência é conferida, leva a que as pessoas cada vez mais procurem centros em que haja essa, digamos, essa garantia de que quem trabalha bem e trabalha Mas com... é isso a consciência de cada profissional Sim. e dos empregadores dos hospitais e clínicas que empregam estas pessoas, é que poderá salvaguardar qualquer erro que possa surgir durante este período. Como é evidente, nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, esse problema não se põe, porque são hospitais em que existe uma carreira, existe um grupo de pessoas dedicadas à ecografia, existe um líder da unidade de ecografia. Portanto, esse problema não se põe. Mas eu aqui queria sublinhar o seguinte: mesmo em centros altamente diferenciados, em Portugal ou no estrangeiro, a ecografia não detecta 100% das anomalias fetais. E isso é bom para que o público perceba isso. Há já um grau de segurança muito grande. Ora, assim. é evidente, o que é necessário é que se detectem todas aquelas anomalias que podem efetivamente ser detectadas. Eu dou-lhe o exemplo, as anomalias do coração são aquelas que mais dificilmente são detectáveis, e, portanto, são aquelas que mais passam na malha enfim, mesmo de técnicos muito qualificados. Outras anomalias, como esta da ausência de um dos membros de uma extremidade de uma mão ou de um pé, é evidente que não podem passar de maneira nenhuma nesta malha, porque a visualização dos 4 membros do feto e enfim, de todos os seus segmentos é obrigatória no exame básico, não é? Portanto, não pode uma mulher com 22 semanas de gestação não pode sair de um gabinete de ecografia sem ter a visualização, o bebê ter sido visualizado essas suas extremidades. Só mesmo para terminarmos e para desfazer aquela dúvida de há pouco, aconselha qualquer casal, qualquer futura mãe, a perguntar diretamente ao seu obstetra se está capacitado para fazer este tipo de exame? Ou perguntar a quem é que ele a envia para fazer isso, ou se ele próprio é uma dessas pessoas que dedica 50% do seu tempo à ecografia. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença e esclarecimentos nesta edição da Manhã.